Olá, amigos! Sejam bem-vindos à 31ª edição do programa Espiritismo Agora, um programa da Fraternidade Francisco de Assis e do Centro Espírita André Luiz. O programa Espiritismo Agora é um programa feito para você que gosta de estudar os assuntos relacionados com a nossa realidade espiritual. Conforme você está vendo aí na tela, no seu monitor, nós vamos tratar hoje do 10º princípio fundamental do Espiritismo. É um princípio consequente, é bem verdade. E tudo começou com o nosso princípio fundamental número 1, porque nós já estudamos Deus, estudamos Espírito e Matéria, estudamos a lei de imortalidade, a lei de evolução, a lei de reencarnação, lei de livre-arbítrio, lei de causa e efeito. E depois entramos naqueles princípios doutrinários que são consequentes destes que nós já mencionamos aqui. E já falamos, por exemplo, de fluidos, falamos de perispírito e agora vamos nos remeter à obra de Kardec para falar sobre mediunidade. Por isso que eu disse que é o 10º princípio nesta relação que estamos apresentando em nosso programa. E com esse conjunto de 14 princípios, nós apresentaremos para as pessoas interessadas as bases da doutrina espírita. Essas bases estão escritas, apresentadas nos 5 livros publicados por Allan Kardec, a partir de 1857. Essas bases são indispensáveis para nós conhecermos a nossa doutrina, ou seja, a doutrina dos espíritos. E o princípio número 10, então, conforme já falamos, é mediunidade. Mediunidade. E vamos tratar dessa matéria desde um princípio didático, a fim de ser assimilada com facilidade por qualquer pessoa de qualquer cultura, porque o nosso objetivo ele é popularizar a linguagem e popularizar também o conteúdo das obras de Allan Kardec. Estamos, na verdade, fazendo uma atualização só da linguagem para ficar melhor a nossa comunicação. Os fundamentos ali estão alicerçados nesses princípios que são fundamentais. Vamos estudar, então, mediunidade de acordo com o livro escrito por Allan Kardec, especialmente para tratar desta matéria. Desde agora eu quero dizer a você que Allan Kardec escreveu este livro com um objetivo e nesse objetivo está a razão direta de se entender os chamados fenômenos mediúnicos e também os chamados fenômenos não mediúnicos. Isto é, as comunicações dos espíritos ou manifestação dos espíritos e também os fenômenos que eram e são produzidos por pessoas e não por espíritos. Isso tudo nós vamos tratar em nossos programas relacionados com mediunidade. Então, a remissão que nós temos que fazer em termos de obra, para ser base, servir de base para o nosso trabalho, é o Livro dos Médiuns. E o Livro dos Médiuns, conforme nós já dissemos em programas anteriores, vários programas nós tratamos historicamente dessa matéria. Ele foi publicado por Allan Kardec no ano de 1861. Uma obra importante, porque é uma obra destinada às orientações na área da mediunidade e também dos chamados fenômenos não mediúnicos, conforme eu já salientei. Pela oportunidade, vocês estão vendo aí um selo comemorativo de 150 anos do Livro dos Médiuns. 150 anos do Livro dos Médiuns. Agora, no ano de 2011, nós estamos comemorando esses 150 anos do Livro dos Médiuns. É uma boa chance, uma boa oportunidade para nós falarmos um pouco dos capítulos dessa importante obra escrita por Allan Kardec. Mediunidade é uma lei natural, princípio natural do Espiritismo, fundamental, básico. E mediunidade é uma lei natural ligada com a lei de comunicabilidade. Lei natural ligada com a comunicabilidade.
A palavra mediunidade vem já falamos aqui anteriormente isso em outro programa, vem do latim medium, que significa meio, intermediário. Allan Kardec, ele designou a pessoa portadora, detentora dessa faculdade de comunicação com os espíritos de médium. E, obviamente, a faculdade chamou de mediunidade. Terminou em adidade, significa qualidade de. Mediunidade, qualidade de quem é médium. E é uma lei natural ligada com o processo da comunicabilidade dos homens com os espíritos. Conforme nós estamos vendo aqui na tela, em seu monitor, essa ilustração é muito antiga, isso pertence ao início do século XIX, ligada com esse aspecto de comunicação com os espíritos. Nós estamos vendo aí pessoas em volta de uma mesa e com toda certeza algo está sugerindo que algumas delas são médiuns, seriam médiuns, se relacionando com os espíritos. É apenas uma ilustração sugestiva do tema mediunidade. O livro escrito por Allan Kardec, o livro dos médiuns, ele é composto de 32 capítulos. Importantes capítulos. Desde o primeiro até o último capítulo, são experiências notáveis que Allan Kardec apresenta ali como resultado de suas observações, trocas de ideias, de estudos e de investigações. Ele destinou este livro, que foi publicado em 1861, aos médiuns e dirigentes de reuniões com relacionamento com os espíritos. E ali apresentado tematicamente os itens que Allan Kardec pôde escrever para facilitar a nossa compreensão a respeito desse assunto. Como a obra foi publicada 4 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, isto historicamente é muito importante dizer, é que houve lá, junto a Allan Kardec, uma grande procura ligado com a orientação de como poderiam se formar grupos mediúnicos de toda a França, de toda a Europa e de diversas outras partes do mundo. Então agora podemos começar este nosso estudo. A pergunta é essa que está aí. O que é mediunidade? Como é que nós podemos entender mediunidade? Então vamos falar, repetindo o que dissemos sobre a criação da palavra. Mediunidade vem do latim, é um termo latino, medium, e significa meio ou intermediário. Partindo desse princípio, pela observação, Kardec observou que os espíritos se comunicavam, se manifestavam por intermédio de pessoas. E ele precisava designar isto. Chamou essas pessoas, então, Kardec é um professor, conhecia o latim, chamou essas pessoas de médiuns. Isto é, intermediários. Intermediários de quem? Dos espíritos. E é uma faculdade do ser humano. Só o homem possui a faculdade chamada mediunidade. Só o ser humano. Portanto, estamos falando do espírito enquanto encarnado. Porque depois da desencarnação, nenhum espírito precisa dessa faculdade para se comunicar com os espíritos. Melhor dizendo, não necessitará mais dessa faculdade para se comunicar com os outros espíritos. Somente os seres humanos possuem mediunidade. Por que é importante salientar isso desde o início? Porque nós não podemos ter uma ideia de que os animais também podem ser médiuns. E eles não podem ser médiuns porque falta a qualquer espécie animal o reservatório simbólico da linguagem para a comunicação. O homem pode ser médium, o animal, seja ele qual for, não pode ser médium. Você naturalmente já ouviu alguém dizer, olha, eu vi, o meu cachorro parece estar vendo um espírito, o cavalo parece estar vendo um espírito. Eles não veem espíritos da maneira como nós imaginamos que veem. Agora, se alguém disser,
o espírito ele pode sensibilizar o animal para registrar sua presença? Aí a resposta é sim, mas nem por isso o animal possui a faculdade de comunicação através da simbologia dos termos, das palavras, para esse processo. Tudo começa, meus amigos, na leitura da questão 459. Vamos pedir a você agora que apanhe o seu livro dos Espíritos, o exemplar que você tem em sua casa. Procure a pergunta 459. Seja qual for o tradutor, o conteúdo, a interpretação será essa que nós vamos dar aqui para você. Então, no livro dos Espíritos, vamos ler a pergunta 459, onde deve começar qualquer estudo sobre mediunidade. E a pergunta é assim: os espíritos podem influir em nossos pensamentos e em nossos atos? O que Allan Kardec quis saber quando formulou esta questão? Ele desejou saber até que ponto os espíritos podem influir e influenciar nos pensamentos das pessoas encarnadas e também nos atos, no comportamento, nas atitudes das pessoas. É uma excelente pergunta, porque se a resposta fosse não, não haveria nenhum motivo para continuarmos estudando mediunidade. Está lá desde o início na obra fundamental da doutrina espírita. Então, qual foi a resposta dada pelos espíritos a Allan Kardec quando formulou essa questão de número 459? Resposta quase que lacônica, meus amigos. Muito mais do que vocês imaginam. Olha, muito mais do que vocês imaginam. O que quis saber Allan Kardec? Se os espíritos poderiam ou podem influir em nossos pensamentos e também em nossas atitudes. Resposta: muito mais do que vocês possam imaginar. E eles arrematam a questão dizendo assim: influi a tal ponto que, em geral, são eles que os dirigem. Vejam vocês que coisa fantástica do ponto de vista da obtenção de respostas. Agora, o Espiritismo vai fazer um breve intervalo e voltaremos logo a seguir. Apoio cultural. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Voltamos então aqui em nossa 31ª edição do Espiritismo Agora para estudar este tema saboroso do conhecimento espírita, mediunidade. Todas as pessoas querem saber se são médiuns, como fazer para serem médiuns, afinal o que é mediunidade. Então em nossos programas destinamos alguns para tratar desse inesgotável tema do conhecimento espírita. Estamos falando lá da pergunta 459 e os espíritos responderam a Allan Kardec que os espíritos, de maneira geral, influem muito mais do que nós possamos imaginar. E eles dizem assim, a tal ponto que, no geral, são eles que vos dirigem. Agora estou usando o termo lá, arcaico, antigo, lá do Livro dos Espíritos. Mas observem bem a resposta, integralmente, muito mais do que você possa imaginar e, no geral, são eles que os dirigem. O que vem logo a seguir, destaca logo a seguir,
É uma pergunta importantíssima dada a esta resposta, porque quem não conhece a doutrina espírita não pode aceitar que os espíritos comandem a vida de uma pessoa sem que ela queira. Isso seria uma contradição das leis naturais, e seria mesmo. Então a pergunta que se deve fazer, como isto é possível? Isto é, como é possível os espíritos influenciar no pensamento e também nas atitudes de uma pessoa? Então nós vamos lembrar o seguinte, preste atenção. A figura que vocês estão vendo aí é de um telefone antigo. Hoje nós, na moderna tecnologia, temos telefones muito bonitos. Estou fazendo questão de apresentar algo bem antigo aqui. É o disco. Antigamente a gente discava, hoje a gente digita o telefone celular. Mediunidade é instrumento de comunicação, isto é, de relacionamento. Fique com esse termo, com essa assertiva, com este conceito, com esta conceituação doutrinária. Mediunidade, 2 pontos, é um instrumento de comunicação ou de relacionamento. O que é o telefone? É um equipamento, um instrumento de comunicação e de relacionamento entre as pessoas também. Eu estou querendo fazer aqui com você uma linha comparativa, 2, né, na verdade, da mediunidade e do telefone. Por exemplo, eu posso imaginar, agora um aparelho mais antigo ainda, que alguém vai a esse aparelho e ligue para outra pessoa que tenha este telefone, muito mais moderno, não é verdade? Uma faz a ligação e a outra responde a esta ligação, usando um veículo, um equipamento, um meio, um processo de comunicação. Estamos fazendo aqui uma tênue comparação de mediunidade com um aparelho chamado telefone, que foi inventado por Graham Bell, a quem nós devemos, depois, o desenvolvimento de toda essa tecnologia fantástica que nós temos na área da comunicação social. Alguém liga, alguém atende e ambos conversam, ambos se relacionam oralmente falando. Mediunidade é isto. O que nós estamos vendo aí? Uma multidão de pessoas. Todas, conforme nós dissemos lá atrás, ainda há pouco, todas, sem nenhuma exceção, são médiuns, porque dissemos que mediunidade é um patrimônio, uma faculdade do ser humano. Então, em linhas gerais, eu posso dizer que todas essas pessoas que estão formando essa grande multidão, todas são médiuns, recebem as influências dos espíritos em seus pensamentos e poderão até mesmo agir no comportamento das pessoas. Posso assegurar, então, que todas as pessoas são médiuns, de uma maneira geral. Só que Allan Kardec, fazendo este estudo, ele foi particularizando através de um processo de classificação. Allan Kardec era um professor francês e ele trabalhava através de métodos e tinha para isto, então, uma metodologia, a ciência do método. E ele, estudando mediunidade, analisando, observando, por este processo ele pôde fazer as suas considerações didáticas para apresentá-las nesse livro que nós estamos recomendando a você, chamado O Livro dos Médiuns. Vamos entender isso através desta figura, desta ilustração. Tenho aqui um ser humano que estamos chamando de encarnado, espírito encarnado, e do outro lado, o espírito desencarnado. Esse relacionamento, no processo da comunicabilidade, funciona porque o espírito que pretende se comunicar ou manifestar-se através de uma pessoa, daquela multidão, por exemplo, que você viu agora há pouco, ele emite pensamentos. Estão lembrados da figura do telefone? Um disca, no telefone antigo, o número desejado. E o outro atende.
responde. Isto ligado com as sugestões através do processo da aceitação. Quando nós atendemos o telefone, nós estamos aceitando a comunicação. Dá para entender isso? Mediunidade, ela é uma faculdade, é um instrumento, um recurso, uma ferramenta utilizada 24 horas por dia pelo homem, através da ligação dos nossos pensamentos. Os espíritos, a todo momento, estão emitindo ondas eletromagnéticas de pensamentos e os homens estão recepcionando toda essa onda de pensamentos que chega a cada um de nós numa quantidade muito significativa durante um dia. Então, Kardec, observando mediunidade, da maneira como nós estamos expondo aqui em Espiritismo Agora, ele classificou a mediunidade. E classificou para fins didáticos de entendimento desta maneira como vamos apresentar. E juntou nesse processo de classificação ao dos médiums, mediunidade e médium, porque mediunidade é a qualidade de quem é médium. E fez a seguinte linha de interpretação: existe a mediunidade generalizada e existe a mediunidade ostensiva. Existe o médium generalizado e existe o médium ostensivo. O que vem a ser isto? A mediunidade generalizada ou o médium generalizado é a mediunidade que todos os seres humanos possuem desde o nascimento. Nasceu, eu posso dizer por esse fato, é médium. Todos possuem a mediunidade generalizada. Aí ele classificou o outro lado, outra área de mediunidade ostensiva ou do médium ostensivo. Nem todos possuem a mediunidade ostensiva. A primeira serve para que os espíritos possam se comunicar, se relacionar com todos os seres humanos. Por isso que Kardec fez aquela pergunta 459, se os espíritos poderiam influir e também agir sobre os pensamentos das pessoas. E a resposta, mais do que nós possamos imaginar, que no geral dirigem as pessoas. Isso é uma forma generalizada e só pode ser feito desta maneira se o ser humano possuir a faculdade que propicia isto, que possibilita. Os espíritos só podem influir o ser humano porque existe no ser humano uma ferramenta de ligação, um instrumento como o telefone que já apresentamos agora há pouco, chamada mediunidade. Então, generalizada, todos possuem, e ostensiva, nem todos possuem. Para que você não perca essa pista de estudo, está aí mais uma vez na tela a indicação de que você deve ler a pergunta 459. Leia lá mais uma vez para que o assunto possa ser encaminhado de maneira clara, sem deixar nenhuma sombra de dúvida. Mas ainda assim nós não respondemos à pergunta por que as pessoas aceitam as sugestões dos espíritos, não é verdade? Porque para agir e dirigir de maneira geral, como eles disseram, será necessário que as pessoas aceitem as sugestões dos espíritos. Então agora, vamos fechar este assunto didaticamente dizendo assim, sempre lembrando do telefone. Quando alguém faz a chamada, se a outra pessoa atender o telefone e aceitar a chamada, há a conexão, mediunidade. Se alguém não aceitar as sugestões que os espíritos estão fazendo através dessa chamada, não há conexão. Só que tem um detalhe, querido amigo, é que os seres humanos ainda não sabem dirigir a sua própria vida sem essa participação, com autonomia, com autossuficiência. Mas é preciso que
partamos para esse caminho da independência espiritual. Isso é muito importante no processo do estudo espírita, porque a doutrina espírita, ela preconiza a cultura espiritual do homem com a ampla liberdade de aceitar ou não as sugestões que são apresentadas. Aliás, isso faz bem ligado com o trabalho apresentado por Jesus de Nazaré. E é uma frase poderosa de Jesus que serve para nos fortalecer, inclusive do ponto de vista cultural. Está escrito lá, por um dos 4 evangelistas: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja a importância desta frase de Jesus de Nazaré, porque ela demonstra que no processo lógico do conhecimento chega o instante do espírito se libertar pelo conhecimento de todo o processo de ignorância anterior. Então agora estamos encerrando o nosso programa de número 31 e voltaremos a esse assunto mediunidade em nosso próximo programa de Espiritismo Agora. Pela sua atenção, os nossos melhores agradecimentos.